Você já parou para pensar que aquilo que você diz que é humildade pode ser apenas um medo escondido em uma palavra bonita? Eu sou a Dani Franco. Eu venho falar aqui no meu primeiro episódio do Falando Francamente. Na realidade, esse editorial ele já existe escrito lá no Instagram e depois vocês podem ver. Mas basicamente, a partir de hoje, eu vou começar a falar sobre a minha opinião sobre assuntos diversos, mas principalmente na área empresarial. E a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão de humildade, né? Ou medo de aparecer. São duas versões, duas informações que parecem similares, né? Quando a gente fala de se posicionar, de aparecer, de falar frente a uma câmera, mas que têm significados reais, né? Completamente diferente, impacto também completamente diferente. Então, a humildade é quando você tem ali uma posição de escolha e na realidade você tem a preferência de se manter, né, mais em segundo plano por questões muito suas de, não faz diferença, ou então não quero mesmo, ou quando eu quiser aparecer eu apareço, enfim. E o medo ele vem disfarçado muitas vezes de humildade, mas ele não é. O medo, ele está sempre relacionado com a crítica externa, com o que vão pensar de mim, com o que vão falar de mim. Né? O medo está muito relacionado com, e se minha opinião gerar haters, e se minha opinião gerar um problema maior, e se minha opinião não for tão legal assim, e se o vídeo não for bom, e se eu não souber o que falar, e se a luz não estiver boa, enfim, são muitas coisas. E basicamente, eu estive na posição do medo muito tempo. E não era porque eu não sabia falar, muito pelo contrário. A posição do medo, ela tomou a minha vida e ela me acompanhou até muito pouco tempo. É difícil falar isso, mas assim, o medo, a vergonha, o medo da crítica, do que vão falar de mim, do não estou sendo tão boa, ele foi se encaixando em toda a minha trajetória, né, pessoal, mas principalmente profissional. Eu era aquela formiguinha que fazia tudo ali por trás, era muito rápida, sempre era a pessoa que me destacava a nível de trabalho ou dentro da faculdade, mas eu nunca colhia o sucesso, né? A ideia foi minha, mas quem levava os louros eram outras pessoas e para mim tava tudo bem, eu vou ser humilde. Eu vou ser humilde, tá tudo bem, não dá nada. Não, gente, isso não era humildade. Eu sofria com aquilo. Eu me perguntava por que eu tinha permitido mais uma vez. Eu me perguntava por que eu deixei que aquilo acontecesse de novo. Não era a primeira vez que acontecia. Não era a primeira vez que estava doendo o fato de eu fazer toda a criação e na hora de receber o aumento, ou na hora de colher os louros, ou na hora de ser ovacionada, aquele crédito não caía na minha conta, né? E ao longo do tempo e de muitos anos de terapia, eu fui percebendo, né, essa conduta. Mas a realidade é que a ficha, ela só caiu agora, com 41 anos. Agora, quando eu, mesmo não sendo mais do corporativo, mesmo não tendo mais 14 anos de idade, mesmo não tendo que falar de frente para a professora, né? Mesmo sem o sistema que a gente diz que controla a gente ao meu redor, já empresária, dona da minha própria vida, fazendo meus próprios negócios, eu me vi com medo de opinar, ou com medo de aparecer, ou com medo de, de dar a minha opinião por conta do julgamento, ou de me posicionar por conta do julgamento. Eu me posiciono muito bem no Instagram, eu falo muito bem, mas eu mais uma vez me vi caindo na mesma teia do passado, realizando parcerias onde eu ficava atrás e era muito fácil eu falar o nome do outro. Eu fazia tudo atrás, mas entregava o sucesso ao outro. Fazia tudo atrás e entregava o sucesso ao outro. E quando foi que isso aconteceu, né? Quando foi que a ficha caiu e basicamente isso me fez hoje
abri o meu canal, abri não, eu já tenho esse canal há muito tempo, mas nunca postava coisas dos meus filhos. Criar esse canal no YouTube para falar de desconfortos desse tipo, né? Principalmente quando a gente começa a empreender, a gente acha que, uhul, tô livre. Não, não. O nosso aprisionamento mental, ele ainda existe. E a gente para muito no aprisionamento mental. A gente para no aprisionamento mental e isso não permite que a gente chegue onde a gente quer muitas vezes. E não é falta de competência, não é falta de estudo, não é falta de horário, não é falta de compromisso. É basicamente porque o nosso cérebro, ele tem tanto medo, a gente fica ali no medo de ser constrangido, no medo de perder, na fuga. Ele se acostumou tanto a isso que a gente não segue em frente. A gente não dá um passo. E quando a gente faz isso, ou quando a gente ousa a querer sair da caixa, a querer um pouco de visibilidade, a querer um pouco de sucesso, somos acusados. Somos acusados. E aquela acusação faz com que a gente recue tudo que a gente ganhou. Tudo que a gente ganhou de segurança, tudo que a gente ganhou na terapia, né? E isso realmente acontece. E isso aconteceu comigo. Eu não ficava atrás por generosidade, eu ficava atrás por medo de me expor, por medo do que as pessoas iam falar, né? Esse medo era que impedia que eu fosse além. Esse medo de talvez estar tomando espaço de alguém, de talvez estar me aproveitando de alguém, né? E da pessoa dizer que eu roubei alguma coisa dela, eu roubei a ideia dela. Mas na maioria das vezes era a minha ideia que era roubada. Era a minha ideia que servia aos outros. Então, recentemente, eu percebi em umas parcerias, que eu estava de novo sendo funcionária das minhas parceiras de negócio. Eu estava trabalhando para elas. Eu estava prestando conta para elas. Eu estava gastando meu tempo com elas. E eu estava projetando os negócios delas, achando que estava me projetando. Olha que armadilha psicológica a gente entra tão facilmente. Eu estava projetando os negócios dos outros, achando que estava me projetando.